Só paz do Senhor a todos, amém? Não vou passar do horário não. Abra a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 8. Que bom estar aqui com vocês essa noite. Eu sei que para muitos, para todo mundo é feriado, né? Mas para muitos começa... Na verdade, hoje não é nem feriado, né? Para muitos, hoje começa o feriado do carnaval, uma festança que mais faz mal do que bem. Mas que bom que você veio para a casa do Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. (31 e 32, tá? Sempre gosto de parabenizar a liderança por todo o empenho, todo o esforço. Tá muito bonito o trabalho de vocês, eu passei por ali e vi, parabéns, tá? Todo mundo que ajudou para fazer acontecer. Por ficar na normal mesmo. (8, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Eu tinha uma palavra para ministrar para vocês aqui essa noite, e aí comecei durante a semana, preparar o sermão de amanhã. Eu prego, na verdade eu estaria pregando ontem aqui para os adolescentes, falo para vocês hoje, e falo amanhã para a igreja. Na semana que vem, eu tenho uma agenda em Curitiba, eu vou ficar uma semana lá, e na outra semana eu vou para o Nordeste. Então eu falei, eu vou falar o máximo que eu puder aqui na igreja, para poder atingir os departamentos, a igreja, que eu vou ficar pelo menos umas 2 semanas fora, atendendo a umas agendas. Acabou calhando, está tudo no mesmo mês, eu não gosto de fazer isso, mas dessa vez já aconteceu. Mas e quando eu comecei a estudar esse texto, para falar algo para a igreja, me veio a vontade de transmitir alguma coisa, uma parte dele para vocês. Então eu prometo ser breve, eu não vou pregar toda a mensagem que eu vou pregar amanhã, mas quem estiver aqui amanhã já vai ter pelo menos a introdução da mensagem que eu vou pregar, tá? Vou dar uma colinha para vocês aqui do que eu vou falar, mas eu vou falar essa noite sobre quando é que Deus é por nós, porque esse texto ele é muito interessante, ele é muito legal, ele é muito conhecido, ele nos garante muita coisa. Só que não existe na Bíblia promessa sem condicional, não existe na Bíblia promessa sem que essa promessa venha exigir da gente algumas atitudes. Tudo que está na Bíblia como promessa exige de nós atitudes. Até para ir para o inferno tem condicional. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Aí tem uma outra promessa: quem não crê, condicional, já está condenado. Ou seja, todas as promessas da Bíblia têm condicional. Quando nós começamos a olhar e nos deparamos com essa declaração, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta aqui, ela é uma pergunta muito simples de se responder: ninguém. Não tem ninguém que possa ser contra você quando Deus é por você. Agora, o que começa a me questionar é quando é que Deus é por nós a ponto de ninguém mais ser contra nós? Quando é que isso acontece, é real na nossa vida? Quando é que Deus compra as nossas brigas a ponto de ninguém mais conseguir lutar contra a gente? Quando é que Deus entra nas nossas causas a ponto de ninguém mais conseguir impedir a gente de viver alguma coisa? Eu começo a responder algumas questões, e o tema dessa mensagem é: quando é que Deus é por nós? Causa e efeito. E a primeira causa de tantas que existem, de tantas coisas que você precisa saber, eu vou destacar algumas aqui, não tem como eu falar de todas, mas a primeira que eu destaco é que Deus é por nós quando nós somos por Ele. Existe uma reciprocidade aqui. Deus é por você quando você é por Ele. Quando você é por Deus, Deus é por você. Quando você luta as lutas de Deus, Deus luta as suas lutas também. Nós somos por Deus quando a bandeira de Deus é a nossa bandeira.
Quando a vontade de Deus é a nossa vontade. Então a questão aqui é a seguinte: qual é a bandeira de Deus para eu ser por Deus? Qual é a vontade de Deus para que eu seja por Ele? O que é que Deus quer para que eu consiga levantar a bandeira de Deus? 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4 diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve. A vontade de Deus é salvar a humanidade. João 3,16, você conhece. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você quer saber a vontade de Deus para a humanidade, é salvar a humanidade. Então, se você quer ser por Deus, lute as lutas de Deus. Qual é ela? Ajude na salvação da humanidade. Pregue o Evangelho. Levante essa bandeira. Porque nós queremos muito o Evangelho que nos ajuda, que nos sirva, que atenda às minhas necessidades. Nós queremos que Deus faça aquilo que eu preciso. Nós queremos que Deus nos atenda nas nossas demandas. Mas aí, quando nós nos deparamos com aquilo que Deus quer, sempre é segundo plano. Achamos que o maior sacrifício que tem de servir a Deus é vir para a igreja. O maior sacrifício que tem de servir a Deus é estar num culto. E esquecemos que a bandeira de Deus, a vontade de Deus é salvar a humanidade. E se Deus quer salvar todos os homens, se eu quero levantar a bandeira de Deus, eu preciso pregar o Evangelho. Você quer alguns impedimentos da pregação do Evangelho? Eu dou para você. Primeiro, quando nós rotulamos quem deve ir a Deus e quem não deve. Fulano de tal não combina com a igreja. Fulano de tal não combina com Jesus. Esse aí nunca vai se salvar. Esse aqui nunca vai... Não, esse aqui nem precisa. Irmão, eu fico vendo pessoas que se relacionam com outras pessoas há tantos anos. E o relacionamento virou tudo. Amigável, companheirismo, relacionamento de trabalho, relacionamento de estudo, menos um convite para conhecer a Deus. Eu já contei a história de um amigo meu que amigo de alguns amigos meus, e eu conheci quando eu era adolescente, e aí perdemos o contato por completo. Ele continuou sendo amigo desses amigos meus, e o tempo foi passando, eu fui consagrado ao ministério, fui para outro estado, e fiquei 9 anos em outro estado. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu me deparei com esse amigo dentro da igreja. Ele olhou para mim e ele fez a seguinte declaração: Davi, aqueles nossos amigos me apresentaram tudo de ruim, só não me apresentaram Jesus. Eles tinham acesso àquilo que eu não tinha, mas eles iam para a festa comigo. Toda vez que eles se desviavam, era a mim que eles procuravam. Toda vez que eles queriam fazer alguma coisa errada, era a minha pessoa que eles vinham, era na minha porta que batiam. Mas quando eles voltavam para Jesus, quando eles se arrependiam, eles nunca me apresentaram Jesus. Nós rotulamos pessoas que têm que estar na igreja e quem não tem que estar na igreja. E quem somos nós para rotular essas pessoas? Ou achamos que essa pessoa nunca vai se salvar, ou achamos que essas pessoas não precisam de Jesus. É muito bonzinho, nem precisa. E aí você começa a ter amigos dentro da igreja, começa a ter amigos na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e começa a fazer esse tipo de separação. Esse me serve no trabalho, esse me serve para ir no shopping, esse me serve para estudar comigo, esse me serve para fazer alguma coisa, e esses são os que servem quando eu quero ficar em paz e estar na igreja. Você está completamente enganado. Você não pode rotular quem precisa de Jesus ou não. Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você quer ver o que impede a pregação do Evangelho? Quando as nossas necessidades e nossos sonhos tomam um lugar da bandeira de Deus na nossa vida. Aonde vem a vontade de Deus no meio das suas necessidades e nas suas demandas? Aonde está o que Deus quer para você como propósito de vida no meio das suas necessidades e das suas demandas? Porque eu fico vendo tanta gente, irmão, que ficou mais chateado quando fechou a praia, quando fechou o shopping, quando fechou o restaurante, do que quando fechou a igreja. Gente reclamando de ter que estudar em casa, mas não reclamou de ter que assistir o culto online. Onde está a vontade de Deus e a bandeira de Deus nas nossas necessidades e nas nossas demandas? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E sabe qual é o problema de muita gente? É que ele está buscando as demais coisas. E está querendo que Deus nos acrescente seu reino. E não é assim que funciona. Porque o reino é tomado à força. As outras coisas são acrescentadas. Quando as necessidades de Deus, quando a vontade de Deus, melhor dizendo, vem depois das nossas necessidades, a bandeira de Deus está em segundo plano na nossa vida. Sabe o que acontece também? Quando nós somos presos a bens materiais. A Bíblia vai dizer, 1 de João, capítulo 2, verso de número 15, não ame o mundo nem no que o mundo há, porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pregação do Evangelho. Permanece para sempre. Sabe qual é o problema de muita gente? É que você está tão preocupado com aquilo que você quer, com aquilo que você tem, com aquilo que você quer conquistar, com aquilo que você já conquistou, que a pregação do Evangelho fica em segundo plano. É incapaz de se dispor daquilo que tem, de entregar aquilo que tem, pela pregação do Evangelho, porque está preso ao que tem. A bandeira de Deus está em segundo plano. Quando é que Deus é por nós? Continuando um pouquinho. Quando estamos no centro da sua vontade. E nós já entendemos que o centro da vontade de Deus não tem nada a ver com um lugar, tem a ver com um propósito de vida. O centro da vontade de Deus, o propósito de vida, até pode nos levar a algum lugar, mas não é um lugar. Até pode mexer com a nossa geografia, mas não é geografia. O centro da vontade de Deus é um propósito de vida. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, Deus não é por nós, mas quando nós estamos no seu propósito, Deus é por nós. Entenda que Deus te criou para fazer alguma coisa, e aquilo que Deus te criou para fazer está ligado à sua felicidade, e está ligado também à vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus opera milagres, Deus nos abençoa, Deus traz felicidade, realização, mas isso tudo está no centro da vontade de Deus. Prova isso, pastor, Efésios 2:10. A Bíblia diz: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou. Não fui eu, não foi você, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi sua tia, não foi seu amigo, não foi quem te conhece, quem Deus preparou para que andássemos nelas. Foi Deus que preparou. Já havia um propósito estabelecido para você, e esse é o centro da vontade de Deus para você. É você que decide andar nele ou não. O centro da vontade de Deus faz com que Deus seja por você, e andar fora do centro da vontade de Deus faz com que Deus não seja por você. Pelo menos 3 coisas acontecem quando estamos no centro da vontade de Deus. E vai apertando o calo mais um pouquinho, daqui a pouco dá uma melhorada. Quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus cumpre as promessas que fez a nós. Sabe por que tem muita gente vivendo fora da promessa de Deus? Porque está com a sua vida na sua própria mão, não vivendo o centro da vontade de Deus, não vivendo o propósito de Deus. As promessas se realizam quando nós estamos no centro da sua vontade. Davi andou no propósito de Deus. O propósito de Deus para Davi era que ele fosse rei de Israel. E Deus cumpriu as promessas da vida de Davi. O filho de Salomão, o Roboão, 1 Reis capítulo 12, saiu do propósito de Deus, parou de viver a promessa. Gênesis capítulo 12, Abraão decide viver no centro da vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E as promessas de Deus para Abraão se concretizam. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus manifesta o seu poder em nosso favor. Como assim, pastor? Moisés andou no centro da vontade de Deus, cumpriu o seu propósito, e Deus manifestou o poder dele em seu favor. Em Êxodo capítulo 7, ele começa a ver as pragas no Egito. Em Êxodo capítulo 14, ele vê o mar se abrir. Em Êxodo capítulo 15, ele vê as águas amargas se tornarem água doce. Em Êxodo capítulo 16, ele vê maná cair do céu. Ele vê carne das cordonizes no deserto. Moisés tomou água da rocha. Moisés tinha coluna de nuvem de dia para poder ser livre do sol. Quem já foi em Israel sabe do que eu estou falando. É muito sol. E se você ficar perdido no deserto, não tem como se achar.
mas ele era guiado por nuvem durante o dia, guiado por coluna de fogo durante a noite, aquecia, livrava das pragas, e ainda assim o guiava. Pastor, o que é isso tudo? Manifestação do poder de Deus no cumprimento de um propósito. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É que se você quer viver promessas de Deus, se você quer que a manifestação do poder de Deus haja na sua vida, você precisa estar no propósito de Deus, naquilo que Ele quer para você. Dentro do propósito de Deus. Eu já vou aplicar. Vai aguentando mais um pouquinho. Deus faz com que você faça a diferença. Eu falei de Moisés, falei de Abraão, poderia falar de Noé, poderia falar de Paulo, poderia falar de Elias, poderia falar de Eliseu, homens que andaram no propósito e fizeram a diferença na sua geração. Quer ver um homem que não faz diferença em lugar nenhum? É um homem que vive fora do propósito de Deus. Morre esquecido, não deixa legado, não faz diferença, eu te provo. A Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5, verso de número 13. E diz que se o sal perder o sabor, meu irmão, qual é o propósito do sal? Se não for salgar, alguém bota sal para ficar doce alguma coisa? O propósito do sal é salgar. Então se o sal perde o sabor, não está cumprindo o seu propósito. Aí a Bíblia diz, não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós não estivermos cumprindo o nosso propósito, a gente não faz diferença nenhuma. É jogado fora, é chutado e cai no esquecimento. Agora, alguém que está cumprindo o seu propósito é sal da terra e luz do mundo. Ou seja, não vai ser jogado fora, não vai ser tratado de qualquer maneira e fará a diferença aonde estiver. A Bíblia chega a dizer que a nossa luz deve brilhar no meio dos homens e não tem como esconder. Uma cidade iluminada em cima de uma montanha não tem como esconder alguém que está no propósito de Deus e resolveu brilhar e resolveu salgar, ou seja, temperar o lugar que está. Porque Deus vem e manifesta as suas promessas, manifesta o seu poder e faz com que você faça a diferença onde você estiver. O que é que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu vim dizer para você que o propósito de Deus para a sua vida faz com que Ele haja em seu favor e seja por você. Se você quer entender o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso de número 31 e 32, quando Deus é por você, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida, porque Ele cumpre promessas que foram feitas a você, Ele manifesta o poder dEle na sua vida, e Ele faz com que você faça a diferença por onde você passar. Pastor, estou estudando igual a todo mundo, mas vai fazer a diferença, porque tem promessa e tem manifestação do poder de Deus. Pastor, não tenho quem me indique, mas você tem Deus manifestando o poder dEle na sua vida, e tem também Deus cumprindo promessas a você. Pastor, não vim da família mais rica, não tive as melhores oportunidades, irmão, de verdade, as histórias mais bonitas que tem, são das pessoas que vêm por baixo, e Deus manifesta o poder, e Deus cumpre promessa, e Deus faz milagre, e é assim que você fará a diferença. Você não precisa de indicação de ninguém, você não precisa que alguém dê tapa nas suas costas, você não precisa que alguém force porta para você, porque você tem um Deus, que quando manifestar o poder dele na sua vida, cumprir as promessas que Ele tem para você, vai fazer com que você faça a diferença por onde você passar. Quando dei uma aliviada nessa, volto a apertar mais um pouquinho e depois alivia de novo. Quando Deus é por nós, quando somos de verdade seu povo, e essa aqui é boa de falar no carnaval. Segundo Crônicas capítulo 7, verso de número 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus caminhos. Características do povo que se chama pelo nome de Deus, que bate no peito para dizer que é povo de Deus. Quando nós somos povo de Deus de verdade, Deus é por nós. Irmão, não é só estar aqui, me desculpe te dizer isso, mas é estar aqui e fazer a coisa certa. 1 Samuel capítulo 1 vai dizer que Ana todo ano subia ao templo, e ela e Penina só viviam brigando. Penina podia ter filhos e Ana não, e uma ficava desafiando a outra, e elas viviam brigando. E todo ano a Ana subia para o templo para adorar, e nada mudava na vida dela.
Porque ao invés de adorar de verdade, ela estava brigando com a Penina. Ela estava reclamando. Ela estava murmurando. A Ana chegava a estragar o culto das pessoas, a ponto do marido dela olhar para ela e dizer: não sou melhor do que 10 filhos? Por que você está assim? Eu já te dei a melhor porção do sacrifício. Estou tentando fazer tudo para agradar você, mas está difícil. Eu não posso mandar na outra mulher também. Eu não posso fazer com que a outra não desafie você. Não tem como eu interferir nisso. Mas eu estou dando a você para sinalizar que você é que eu mais amo. O melhor parte do sacrifício é teu. Não sou o melhor que 10 filhos para você. Até que nesse ano ela entra para o templo, começa a chorar, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a pedir. E aí a vida dela muda de verdade. Porque não adianta estar aqui, tem que estar aqui e fazer a coisa certa. Não adianta você estar aqui e estar fazendo tudo que as outras pessoas que não temem a Deus fazem também. Não adianta de nada, Deus não é por você. Não adianta você frequentar um culto uma vez por semana, colocar a Bíblia debaixo do braço, dizer que é evangélico, dizer que é cristão, dizer que é crente. Não adianta nada. Se o teu coração não estiver transformado, não adianta nada. Se você não decidir ser santo, não adianta nada. Se você não quiser mudar, Deus não é por você, apenas pelo fato de que você assiste um culto. Não é se chamar povo de Deus, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender, aí eu ouvirei do céu. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta nada dizer que é meu povo. Não adianta nada vir aqui de vez em quando. Não adianta nada brincar de crente. Não adianta nada assistir um culto, vir na igreja porque meus amigos estão aqui, fazer da igreja clube social, fazer da igreja lugar para ver se desencalha, fazer da igreja um lugar porque é o único lugar que meu pai deixa eu ir, que minha mãe deixa eu ir. Na verdade eu queria estar em outro lugar. Não adianta nada se você não decidir ser cristão de verdade, ser por Deus de verdade. É estar aqui e fazer a coisa certa. No meio do povo de Israel tinha gente querendo servir bezerro de ouro. No meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. No meio do povo de Israel tinha gente querendo voltar para o Egito. No meio do povo de Israel tinha gente querendo matar Moisés. No meio do povo de Israel. No meio do povo de Israel tinha gente querendo rebelar. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Mas estavam no meio do povo de Israel. Sabe qual é o problema? É que ou você acorda, ou vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Você vai estar no meio do povo, mas você não faz parte do povo de verdade. Ou você muda suas atitudes, ou Deus não é por você. Ou você se arrepende, ou você ora, ou você se humilha, ou você busca a face de Deus, ou não adianta nada para você. Romanos capítulo 6, verso de número 19, o apóstolo Paulo diz: falo como homem, devido aos nossos desejos carnais, porque assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade pela maldade, assim apresentai, agora está falando de atitude, apresentai os vossos membros para servir à justiça pela santificação, porque eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas quais frutos tinham das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte? Mas agora libertos, feitos servos de Deus, tende por fruto a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, vida eterna. Interessante é que o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja. Entenda que as cartas foram escritas para a igreja. Ele está dando essa exortação para a igreja. Ele está falando isso para um povo que está dentro da igreja. Assim como vocês serviam a maldade pela maldade, assim façam diferente agora. Você precisa entender que para que Deus seja por você, você precisa ser diferente. Que negócio é esse? De jovem que está aqui hoje no culto e está doido para começar o Rock in Rio para ir para o Rock in Rio. E posta foto no Rock in Rio com a maior cara de pau do mundo. Quem é você?
Você não tem noção, quando se fala de Rock in Rio na igreja, de gente que sai da igreja, porque acha que, sabe o quê? Está muito quadrada essa igreja. Quem é você? Quem é você que está hoje aqui e amanhã está embalada? Quem é você que está hoje aqui e amanhã está bebendo com os amigos da faculdade? Quem é você que tem vergonha de postar alguma coisa da igreja, mas não tem vergonha de postar nada do mundo? Quem é você? Que povo é esse? Se meu povo que se chama pelo meu nome, tem gente que tinha que ter vergonha de falar que é povo de Deus. E esse pedacinho vai ficar lindo amanhã para a igreja. Quem somos nós? Quer que Deus seja por nós? Devemos ser por Ele. E quando nós somos povo dEle, Ele é por nós. Quem falou que Deus sai lutando a luta de todo mundo, meu irmão? Quem falou que Deus sai guerreando as guerras de todo mundo? Deus luta as lutas que são do seu povo. Deus luta as guerras que são do seu povo. Quem é você? Você é povo de Deus. Quem é você? Lá na sua escola, na sua faculdade, quem é você, irmão? Que quando está todo mundo bebendo, você bebe também. Quando está todo mundo na igreja, você está também. Quando está todo mundo fumando, você está também. Quem é você? Que tem vergonha de pregar o evangelho? Tem vergonha de se colocar de um lado? Está mais neutro que o pessoal de fora. Porque pelo menos o pessoal de fora tem um lado. O lado deles não é o nosso, mas eles honram o lado que eles têm. E você é neutro. Quem é você? Está cheio de bloquinho no carnaval. E você vai estar onde durante o carnaval? Ou melhor, você vai escolher estar onde no carnaval? Não tem como servir a dois senhores. Quando Deus é por nós, quando nós o adoramos, e adoração é expressar Deus como Ele é. Fico vendo gente, irmão, tem tanta desculpa, não, porque é meu jeito. O cara diz que é meu jeito. Não, na igreja eu não levanta a mão porque é meu jeito. Na igreja eu não canto alto porque é meu jeito. Mas no jogo de futebol levanta a mão, grita, xinga o juiz, faz isso, faz aquilo outro. Só o jeito dele só é ruim na igreja. Só não tem jeito para adorar na igreja. Só é tímido aqui dentro. Mas lá fora não. Lá fora brinca, é extrovertido, está no meio da roda da rapaziada, conta piada, é alegre. Chega aqui e trava. Mas isso que eu não consigo entender. Você também, minha amiga, você é risonha, brinca, fala alto. Na hora de adorar a Deus, fica tímida. Adorar a Deus é expressar quem Ele é. Expressá-lo como Deus. E certa feita eu ouvi o nosso pastor falar o que eu nunca mais esqueci. Muitos procuram Deus, mas Deus só procura uma classe de pessoas: os que o adoram em espírito e em verdade. E eu não estou falando que você está errado em gritar lá no estádio, xingar o juiz, não precisa, mas de gritar lá no estádio, fazer o que você quiser, ser feliz com as suas amigas, nada disso é errado. Mas o mundo não pode ter mais de nós do que o nosso Deus. Eu não posso liberar as melhores palavras que eu tenho para outras pessoas, eu não posso liberar minha melhor expressão para outras pessoas, eu não posso liberar o do melhor do meu tempo para outras pessoas, não. Ou Deus tem o meu melhor, ou Ele não é por mim. Esses dias estava tendo um jogo do Flamengo. E eu vim começar o culto. E o jogo foi para a prorrogação, foi para os pênaltis. Não sei porque eu já sabia. Fui começar o culto, a igreja estava assim, ó, igual está aqui agora.
Acabou os pênaltis, começou a chegar carro. Meio do culto estava cheio. Como é que a gente adora a Deus, irmão? Se na hora de vir prestar um culto ao Senhor, a gente está parado, não sai de casa enquanto não acabar o jogo. Mas aí acontece, o Flamengo perdeu. Não adiantou nada. Não adiantou nada, irmão. E o pior é que não adianta um montão de vezes e parece que a pessoa não aprende. Cai quanto na sua conta bancária por cada vez que o Flamengo ganha? Agora, no meio da tua necessidade, vai lá. Ah lá não, é para lá, né? Ninho do Urubu é para lá, né? Vai lá no Ninho do Urubu, quando tu estiver apertado na sua necessidade, dobra o teu joelho lá e fala para alguém te ajudar. Quando tu estiver sofrendo, vai lá na barreira do Vasco. E vai lá aí, porque eles não estão, o Vasco não está ajudando nem a eles. Quem dirá os outros. Mas vai lá, dobra o joelho lá e pede para te ajudar. Hoje eu não vou para a igreja não, por quê? Porque é a final do BBB. Eu gosto é de sair, que todo mundo finge que não vê. Se for na casa, tem um montão assistindo. Que Deus é esse que a gente adora? Que é um final de novela, um BBB, um jogo, uma festa, um não sei o que, tira a gente de estar aqui adorando a Deus. E vai falar que adora a Deus no Espírito em verdade? E aí quer que Deus... Irmão, quem é mais ocupado, você ou Deus? Quem tem mais responsabilidade, você ou Deus? E quer dizer que Deus tem que parar tudo para te ouvir quando você quer orar. E quer dizer que Deus tem que parar tudo para te atender quando você quer. Nas tuas necessidades, no teu sofrimento, nas suas demandas. E você não pode impedir o seu jogo para vir na casa de Deus adorar a Deus. E você não pode renunciar a um compromisso seu, porque afinal é muito importante, né? Pede para falar com o presidente da república a hora que você quer e vê se ele atende. Vamos diminuir? Pede para falar com o governador do estado do Rio na hora que você quer e vê se ele atende. Quer diminuir? Pede para falar com o prefeito. Quer diminuir? Pede para falar com o vereador. Quer diminuir? Pede para falar com o teu patrão agora no feriado. Mas Deus tem que parar tudo toda hora para atender você. No simples fato que você entra no teu quarto, dobra o teu joelho e começa a orar e Deus para tudo para ouvir você. Mas você não pode parar as suas demandas para falar com Ele e adorar Ele. E você quer bater no peito e dizer, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo? Por que é tão maravilhoso Deus ser por nós, mas ao mesmo tempo é tão difícil que Ele seja? Porque não é qualquer um que está sendo por você. As melhores coisas da vida não são as mais fáceis. É extraordinário que Deus seja por alguém, mas não é tão simples assim como estão dizendo para você não. Não é tão facilzinho assim como estão dizendo para você não. Pastor, você já me falou a causa e o efeito disso aí, que é difícil que Deus seja por mim, mas o que acontece quando Deus é por mim? Primeiro, quando Deus é por você, ninguém pode nada contra você, já diz o texto. Como assim, pastor? Não tem empecilho, não tem demônio, não tem oposição, não tem concorrência, não tem nada. Quando Deus é por você, ninguém pode nada contra você. Pastor, sou eu contra todo mundo, não tem problema nenhum. Se tem uma frase que eu gosto do nosso pastor, é que com Deus nós somos maioria aonde nós chegamos. Estou sozinho, estou com Deus, está garantido, vai dar certo, porque Deus é por você e ninguém pode nada contra você. Pastor, mas eu sou tão pequeno naquela empresa. Você pensa que é pequeno. Quando você chega com Deus, as portas se abrem, um milagre acontece. Quem não gostava de você vai ter que aturar você, mesmo sem gostar de você. As melhores ideias são suas, o melhor trabalho é o seu, o maior esforço é o seu. Deus pega você e faz igual a Sansão, dá uma força que ninguém tem. Deus pega você e faz igual a Daniel, um espírito de excelência. Deus pega você e faz igual a José, da interpretação daquilo que ninguém vê. Deus pega você e faz igual fez
fez com Davi, dá uma força, uma habilidade que nenhum dos outros tinham. Deus pega você e faz igual a Paulo, te leva para falar com pessoas que você nunca imaginou, vai ali te dar a palavra certa, na hora certa. Deus com você, você pode, você consegue, e não tem ninguém contra você. Deus é maior do que tudo que nós enfrentamos, irmão. Quando Deus é por nós, efeito, não há limite para as bênçãos, nem o favor divino na nossa vida. Como assim, pastor? O texto, verso de número 32, é o que o texto diz. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a todas as coisas? Sabe o que ele está dizendo? Quando eu sou por vocês, primeiro, ninguém pode contra vocês. Quando eu sou por vocês, não há limite nas bênçãos, nem no favor divino. Eu fico vendo gente que fica limitando o agir de Deus na nossa vida. Diz que é fácil andar com Deus, que não é fácil. Já viu que não é. E diz que Deus não, essa parte aqui Deus não faz não. Quem falou isso para você? Isso aqui Deus não dá não. Quem falou isso para você? Isso aqui Deus não abençoa não. Quem falou isso para você? Ele não poupou o filho dele por nós. E o texto está dizendo, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Plenitude do dar, plenitude do fazer. Eu vim dizer aqui ao teu coração essa noite, que eu não sei qual é a tua limitação nem a tua necessidade, mas o que você precisa, Deus tem e pode dar na sua mão. Se Deus for por você, não há barreiras no dar que Ele possa fazer. Eu não sei, sabe, a gente tem tanta necessidade, tem que ter necessidade financeira, outro tem necessidade emocional, outro tem necessidade de relacionamento, outro tem necessidade, são tantas as áreas, irmão, na saúde, tanta coisa que é necessidade. A gente pensa que a necessidade é só financeira, aí você encontra alguém que tem muita finança, mas não tem amor, mas não tem paz, não tem saúde, não tem tranquilidade, não tem relacionamento. São tantas coisas que acontecem e se tornam para nós necessidade. A Bíblia vai falar a história da mulher rica, que não tinha filho. Vai falar a história da outra mulher que tinha 2 filhos, mas que os cobradores estavam chegando na sua casa para cobrá-la. Ou seja, uma tinha dinheiro e não tinha filho, a outra tinha filho e não tinha dinheiro. É assim que é a vida. Um tem alguma coisa, o outro não tem outro. Só Deus tem todas as coisas, não adianta. Então quando Deus é por nós, Deus olha para a nossa necessidade, e na nossa necessidade Ele nos abençoa. Eu não vim perguntar para você o que te falta não. Eu vim dizer para você que se Deus for por você, Deus pode entregar na sua mão aquilo que lhe falta, acabar com a tua necessidade e com o teu sofrimento. Quando Deus é por nós, nós somos justificados. O texto diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E continua o texto dizendo: quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Verso de número 33. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Nós somos justificados por Cristo. Quando Deus é por nós, ninguém pode intentar acusação contra nós. Quando Deus é por nós, nós somos mais que vencedores. Verso de número 37. Sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, como eu fico vendo a geração de jovem que já, não sei, parece que está taxado para perder. Estão desacreditados. Estão perdendo a garra de vencer, de lutar. Você é mais que vencedor. Se Deus for por você, você é mais que vencedor. E eu encerro dizendo, quando Ele é por nós, nada nos separa do seu amor. E antes de falar de amor, eu quero falar de presença constante. A Bíblia diz, verso de número 38, verso de número 39, e eu encerro. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem porvir, nem futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é isso, pastor? Quando Deus é por nós, a presença dEle na nossa vida é constante. E o amor dEle
o amor dele em você se torna inseparável. Mas isso é quando ele é por você. Em nenhum momento da sua vida você vai estar sozinho se Deus for por você. Amigos podem nos abandonar. Pessoas podem nos frustrar. Gente pode nos fazer mal. Deixa eu te contar um segredo da vida aqui. Nem todo mundo que começou a caminhada contigo vai terminar nela. E nem é obrigado. Esses dias eu falava com um pastor amigo meu, que ficou muito triste porque um amigo o abandonou. Eu falei, rapaz, isso tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, que nem todo mundo que começa do meu lado vai terminar comigo. Eu é que não posso parar minha caminhada. Tem gente que vai cair no meio do caminho. Tem gente que vai me frustrar. Tem gente que vai me trair. Tem gente que vai me abandonar, gente que não vai entender. Acontece. Davi, quando vê Ziclag ser atacada, e levam as mulheres, os filhos de todo mundo, de todos os soldados de Davi, ele vai falar com Deus e pergunta, Senhor, devo persegui-los para tomar o que é nosso de volta? Deus falou, pode perseguir. No meio da caminhada, 200 homens cansam e ficam no meio do caminho. Na volta, que eles estão voltando com os despojos, voltando com tudo, ganharam a guerra, os homens que estavam com Davi disseram, não vamos dar nada para esse pessoal não, que eles ficaram no meio do caminho. Mas Davi sabia que eles tinham apenas cansado. Entregaram um pedaço dos despojos para eles. E seguiram a sua caminhada. E aquilo me ensinou muita coisa. Que nem todo mundo na nossa caminhada nos deixa porque quer nos deixar. É porque não aguentou. Vai ficar no meio do caminho, o propósito é outro. Tem gente que nos deixa porque é ruim mesmo, irmão. Agora tem gente que vai ficar no meio do caminho, não faz parte do seu propósito. Agora Deus não. Deus está conosco em todos os momentos quando Ele é por nós. Davi no seu salmo diz, para onde eu irei da tua face, para onde eu irei do teu espírito? Se eu subo até os altos céus, lá tu estás. Se eu desço até as profundezas do Sheol, lá também estás. Se eu fizer a minha cama nas extremidades do mar, se eu subir como as asas da alvorada, ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não há um lugar que você, estando com Deus, entre que Deus não entre com você. Não há uma guerra que quando Deus é por você, Deus não esteja presente. Não há uma luta, não há uma adversidade, não há um sofrimento que Deus não esteja do seu lado. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Nada nos separará do amor de Cristo. E isso é interessante porque quando nada nos separa do amor de Cristo, nós temos o benefício do amor, e o benefício do amor de Cristo é a salvação. De tantas coisas que eu poderia falar. O benefício é a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De repente você entrou aqui, e podia até estar pensando que era por Deus, e descobriu que está precisando melhorar um pouquinho para ser. Eu não quero te convidar apenas a você ser por Deus, não. Eu quero te dar a oportunidade para que Deus seja por você. Eu quero dar a oportunidade que Deus entre nas suas guerras, que Deus entre na sua vida, que Deus te abençoe. Mas para isso acontecer, você precisa ser por Ele. E como você vai levantar a bandeira de Deus, se a bandeira de Deus nem atingiu você ainda? De repente você entrou aqui e nunca teve um encontro com Cristo. De repente você entrou aqui e está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Eu não sei, de repente todo mundo aqui é evangélico, cristão, professa da minha fé ou não, eu não sei. Então eu vou te estender uma oportunidade aqui a você antes de orar por todo mundo. Se você nunca teve um encontro com Cristo, se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, deixa eu orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para que eu possa orar. É simples assim. Sai do seu lugar, vem aqui na frente e eu oro por você. Ah, pastor, mas estou com vergonha. Você já está bem crescidinho para ter vergonha de alguma coisa, né? Eu quero orar por você se você quer ter um encontro com Cristo. Não sei, pode ser que todo mundo aqui professe minha fé, mas pode ser que não. Eu sempre faço o apelo porque eu já quis ter essa oportunidade.
Um dia eu estive aí e precisei vir aqui na frente. Uma oportunidade dessa salva a vida. Imagina eu terminar um culto desse e não te der essa oportunidade. Mas depende muito de você. É você que decide. A voz que você está ouvindo não é minha, é de Deus, Ele que quer salvar você. Então somente sai do seu lugar e vem aqui na frente. Isso é muito pessoal. Só você pode decidir isso. Ninguém pode decidir por você. Sempre digo que depois que uma mensagem é pregada, duas coisas podem acontecer. Uma é você ser sentenciado. E a outra é você ser salvo. É você quem decide. Se você quer ter um encontro com Cristo, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar. Senão eu vou orar por todo mundo. Tá? Tem alguém para Jesus? Se não tem, Deus te abençoe e te conceda uma oportunidade. Coloque a mão no seu coração, quero orar por todos que estão aqui essa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos. A tua palavra foi ministrada, que alcance os corações, que faça morada e que dê frutos. Que possamos entender, meu Pai, que quando o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Possamos entender também que quando somos pelo Senhor, toda a nossa vida muda, as nossas atitudes e histórias mudam também. Eu abençoo teus filhos em nome de Jesus com toda a sorte de bênção. Glorifico o teu nome mais uma vez. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, muito obrigado pela oportunidade.